Bom dia, pessoal. Meu nome é Heitor, sou R1 do São Carlos. Vou apresentar aqui uma aula sobre anatomia e variantes anatômicas dos seios paranasais. Essa aula vai ser dividida em dois momentos. O primeiro vai ser mais expositivo, em que eu vou falar um pouco da anatomia e das variantes anatômicas, das principais variantes anatômicas dos seios paranasais. Depois, vai ter alguns casos para identificar algumas dessas variantes anatômicas que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Como introdução, uma breve introdução, os seus paranasais são cavidades aeradas dentro de ossos, né, na face, e elas são revestidas por epitélio pseudoestratificado ciliado. A função desses cílios é direcionar o fluxo de muco para os ósseos de drenagem. Essas cavidades aeradas têm uma função de principalmente redução do peso da cabeça, umidificação do ar, auxiliam na ressonância da voz e protegem, inclusive, a órbita e o crânio de traumas. O desenvolvimento desses seios paranasais, eles se dão desde o início se inicia na vida fetal, certo? Lá pela 12ª semana, acontece o surgimento das primeiras células etimoidais anteriores e o seio maxilar no nascimento. As células etimoidais, elas já estão completas e existe uma pequena cavidade no seio maxilar que está preenchida por mucosa, ainda está obliterada, mas ao longo do crescimento, esses seios vão se desenvolvendo. O seio maxilar ele completa o crescimento por volta dos 18 anos de idade, as células etimoidais elas se estabilizam por volta dos 12 a 15 anos, os seios frontais eles se tornam evidentes, o início deles é a partir do 6º ano de vida, e eles crescem até o 18º ano, e os seios esfenoidais eles se desenvolvem até mais ou menos também os 18 anos. Como técnicas de imagem para a gente avaliar esses seios paranasais, nós temos a radiografia, a tomografia e a ressonância. A radiografia é um método mais antigo, né, que está sendo, inclusive, entrando mais em desuso, certo? Mas, assim, ele é um método rápido, um método econômico, mas a técnica dele acaba sendo um pouco mais limitada. A tomografia acaba sendo um exame de primeira linha, por conta dos detalhes anatômicos e detalhes ósseos, que conseguem ser bem visualizados nesse exame. Consegue ser visualizado também as variações anatômicas e a detecção de patologias. Já na ressonância, o principal uso dessa ressonância é você identificar quando a doença tá tendo um extravasamento extrasinusal. Consegue ter uma maior resolução dos tecidos moles e consegue também ser visto quando essa doença está indo, por exemplo, para o seio cavernoso, para o compartimento intracraniano, no caso, extravasamento extrasinusal da doença. A radiografia tem as principais incidências, aquelas incidências de Walters, né, que tá colocado aí a imagem e como é que é feita a incidência, no caso mentonaso, cáudio, que é o frontonaso, perfil e a de Hertz. É importante a gente falar também sobre um ciclo fisiológico dos seus paranasais, que é o ciclo nasal, certo? É um processo fisiológico onde há a vasodilatação e vasoconstrição das conchas nasais. É importante a gente saber que essa vasodilatação e vasoconstrição, no caso da vasoconstrição, não gera a obliteração do fluxo de ar, mas gera um estreitamento somente, certo? Isso acontece para haver uma alternância entre o fluxo nasal, sempre uma narina está mais perto do que a outra. No caso, um lado está mais contraído e um relaxado, dura entre 30 minutos e 4 horas, e não deve ser confundido com rinite, com alguma inflamação, algo assim, porque nesses casos de inflamação, o espessamento é mais irregular, os canais de ar estão obliterados, que no caso do ciclo nasal não está. Falando aqui brevemente sobre os seios individualmente, aqui nós temos os seus maxilares é o maior, o maior dos seios paranasais são cavidades simétricas que ocupam o corpo do seio maxilar, do osso maxilar, no caso. Foram descritos 4 recessos para eles, são o recesso infraorbitário, zigomático, alveolar e palatino. O infraorbitário ele está em comunicação com a órbita, zigomático com o osso zigomático, o alveolar com as raízes do segundo e terceiro molar, e o palatino em contato com o palato duro, sabe? A drenagem acontece através do ósseo maxilar, como tem nessa imagem aqui, ó, que eu estou apontando aqui a seta, acontece através do ósseo maxilar para o infundíbulo, e depois através do hiato semilunar, aqui descrito como HS, para o meato médio.
certo? No caso, é o complexo ósseo-meatal que a gente vai descrever mais à frente. Suprimento sanguíneo, as pequenas artérias, artérias faciais, maxilar, infraorbital e palatina superior. Inervação, os nervos alveolares superiores, palatinos e infraorbitais superiores. Seus etimoidais, localização estão entre a órbita e a cavidade nasal, dentro do labirinto etimoidal do osso etimoide. A lamela basal, que está aqui descrita nessa imagem aqui, é o que vai dividir as células em anteriores e posteriores. A lamela basal ela se estende da concha média até a parede medial da órbita. Os ossos das células etimoidais, eles se abrem no infundíbulo. No caso das células etimoidais anteriores, elas drenam para o infundíbulo através do hiato semilunar e atingem o meato médio pelo complexo osteomeatal, como o seio maxilar. Já o das células etimoidais posteriores, que estão atrás da lamela basal, eles se abrem no meato superior, diretamente para o meato superior. Suprimento sanguíneo, artérias supraorbitais, etimoidais anteriores, posteriores, esfenopalatina, inervação dos nervos etimoidal, supraorbital, anterior e posterior. No caso agora, o seio frontal. O seio frontal é formado por duas células assimétricas no interior do osso frontal, separadas por um septo, certo? Localização é o osso frontal anterior. A via de drenagem principal, no caso, é o recesso frontal, que ele vai drenar para o complexo ósseo-meatal ou meato médio. No caso aqui está descrito por essa linha tracejada em vermelho aqui. No caso aqui seria o recesso frontal, que vai lá para o meato médio, certo? O suprimento sanguíneo, artérias supratrocleares, supraorbitais e etimoidais anteriores e inervação dos nervos supraorbitais e supratrocleares. O complexo ósseo-meatal que eu tinha falado que ia descrever um pouquinho melhor é um conjunto de estruturas que se relacionam à drenagem dos seios maxilares, células etimoidais anteriores e seio frontal, como eu tinha descrito anteriormente, certo? Existem vários componentes anatômicos para esse complexo ósseo-meatal, que seriam o osso principal do seio maxilar, o infundíbulo etimoidal, o hiato semilunar, aqui nessa região, o processo uncinado, meato médio e as células etimoidais anteriores, que drenam para aí, e o recesso frontal também, que eu tinha falado anteriormente. Seios esfenoidais, ele é o mais posterior dos seios, inclusive numa localização até relacionada com a célula túsca. No caso, ele está anteroinferiormente à célula túsca. Ele está no interior do osso esfenoide, certo? E eles são separados por um septo. Pode não estar bem na linha média, mas ele é separado por um septo. A drenagem dos seios esfenoidais, eles são pelo recesso esfenoetimoidal, certo? Que no caso ele está medial, ele está quase mediano, né? Medial à concha superior. Ó, o recesso esfenoetimoidal, ele está aqui, ó. Está nessa região aqui. Já já eu vou colocar outra imagem de anatomia para a gente ver melhor, certo? Suprimento sanguíneo artéria etimoidal, esfenopalatino posterior, inervação, nervo etimoidal posterior e ramo orbital do gânglio pterigopalatino. No caso aqui, algumas imagens de anatomia, certo? De anatomia, mostrando aqui para vocês aqui onde está o processo uncinado, aqui o meato médio, certo? Meato inferior, o septo nasal, certo? Passando aqui em frente. Seio esfenoidal, mais para trás. Seios frontais, a crista galha aqui. Aqui nós vemos, ó, a bolha etimoidal, as células etimoidais posteriores, seios esfenoidais, certo? Aqui, uma vista mediana aqui, nós vemos o seio frontal, o recesso frontal aqui logo à frente dele, células etimoidais anteriores, células da bolha e células etimoidais posteriores. Aqui nós também vemos aqui, ó, outra imagem de anatomia, certo? Aqui, nós podemos ver aqui no F aqui o infundíbulo, F aqui o infundíbulo. Aqui no J e no L nós vamos ver um assunto que a gente vai ver mais para frente nas variações anatômicas, no caso a fóvea etimoidal e a placa cribiforme, certo? Mais uma imagem aqui de anatomia, mostrando a lamela basal do corneto médio, aqui.
Agora vamos, é importante a gente conhecer esses seios, assim, eles são bem complexos. E essa complexidade acaba gerando algumas variações anatômicas, certo? Acaba gerando algumas variações anatômicas entre os indivíduos, entre os dois lados, né, do mesmo indivíduo. É, a genesia total desses seios é raro, e essas variações elas se pautam basicamente assim no tamanho, na aeração e nas septações ósseas. Geralmente são achados incidentais, não causam repercussões clínicas e quando causam, em geral estão relacionados à obstrução, em caso de inflamação de repetição e etc. É importante que o radiologista conheça essa anatomia das vias de drenagem, as variantes anatômicas mais frequentes para orientar o cirurgião no caso de algum procedimento. Agora vamos começar falando rapidamente aqui sobre as principais variantes anatômicas, certo? Nós temos aqui a pneumatização da Gernase. A Gernase é a célula etimoidal mais anterior, ela é uma célula etimoidal extramural, no caso ela cresce para fora do labirinto etimoidal. No caso ela forma a parede anterior do recesso frontal, conduto nasolacrimal situado inferiormente a ela. No caso aqui, ó, parede anterior do recesso frontal. Morfologia da célula Gernase, ela influencia tanto o processo uncinado como o recesso frontal. Tá aqui, ó. Aqui o celular Gernase, como nós podemos ver aqui na imagem, certo? Estou apontando na seta. Agora vamos em frente. A proeminência da bolha etimoidal. A bolha etimoidal ela é a maior célula etimoidal anterior. Ela é uma célula intramural, no caso, é uma célula que cresce dentro do labirinto etimoidal. E todo mundo possui essa bolha etimoidal. Portanto, ela não é uma variação anatômica. A variação anatômica em si, ela se diz respeito a uma bolha etimoidal quando está muito aumentada a ponto de causar uma obstrução da drenagem, certo? É, no caso aqui, ó, a gente vê aqui uma proeminência aqui da bolha etimoidal, ó, ela, no caso, ela delimita cranialmente o infundíbulo etimoidal e forma a parede posterior do recesso frontal. Aqui nós temos, agora vamos falar um pouco sobre as células frontoetimoidais, ou células de Kahn, que são células acessórias na região frontoetimoidal, aqui no caso. Elas são classificadas dependendo do seu número, grau de extensão para o seio frontal e tudo mais. Elas são células etimoidais, mas que elas adentram para o seio frontal. No caso, a célula, a tipo 1, dessa classificação, é uma célula única, no caso, está superior ao Agernaze e não se estende para o seio frontal, no caso. No caso aqui na imagem, ó, nós temos superiormente ao Agernaze, a célula frontoetimoidal do tipo 1. Já no tipo 2, nós temos a presença de duas ou mais células superiores ao Agernaze e que pode ou não se estender para o interior do seu frontal. No caso aqui, ó, como nós podemos ver o Agernaze, duas ou mais células superiores ao Agernaze que podem ou não estar se insinuando para dentro do seio frontal ou não, certo? No caso aqui, o seio frontal. Dois aqui são as células frontoetimoidais do tipo 2, certo? Já as células frontoetimoidais do tipo 3 é uma célula frontal única, superior ao Agernaze, que se estende para o seio frontal. No caso, ela já está se insinuando para dentro do seio frontal. No caso aqui, ó, na imagem nós conseguimos ver bem ela se insinuando para o seio frontal. Aqui, ó, nessas duas imagens nós também conseguimos ver isso. O seio frontal, ela já se insinua para dentro do seio frontal. Aqui também ela se insinua para dentro do seio frontal. Já que a do tipo 4 é uma célula única completamente contida no seio frontal. Ela é menos comum, mas como nós podemos ver aqui nas imagens, ó, ela é única e já está completamente contida no seio frontal. A bolha frontal, elas são células etimoidais anteriores, no caso, que no caso elas vão invadir o osso frontal. Dependendo das dimensões, da pneumatização, pode ocorrer até pode comprometer um pouco a drenagem do seio frontal. Ela é melhor visualizada nos cortes sagitais, onde aparece como células etimoidais assentando-se no topo da bolha etimoidal e a parede posterior, no caso, a base do crânio. Aqui, ó, a bolha frontal adentrando para o osso frontal.
Células etimoidais supraorbitárias, no caso, elas se originam das células etimoidais anteriores, no caso, e elas se estendem em direção superior e lateralmente sobre a órbita e do recesso frontal. Aqui, como nós conseguimos ver nas imagens, ó. Geralmente é bilateral, simula até o aspecto de um seio frontal mais septado, ó, que nós conseguimos ver aqui o seio frontal e as células etimoidais supraorbitárias aqui, certo? Estão relacionadas mais à órbita. Célula de Haller. Essa célula de Haller são células etimoidais que elas pneumatizam inferiormente à órbita, enquanto aquelas supraorbitais são superiores à órbita, as de Haller são inferiormente à órbita, se estendendo desde o labirinto etimoidal, abaixo da bolha etimoidal, em direção ao seio maxilar. No caso, ela já adentra, em vez do seio frontal, como aquela anterior descrita, nessa aqui ela adentra pelo seio, pelo ósseo, pelo seio maxilar, certo? Pode ver a compressão do infundíbulo ou do ósseo maxilar, e presente em até 34% dos pacientes com sinusopatia. Então, ela tem uma grande relação com a sinusopatia por conta justamente dessa obstrução do ósseo de drenagem. No caso aqui, o seio maxilar hipoplásico é um pouco incomum, é um achado mais incomum, pode ser inclusive assintomático, identificado como um achado acidental, um exame por uma outra coisa que o paciente foi fazer, mas é importante ser descrito. Porque ele também pode gerar alguns sintomas. Existe uma classificação chamada classificação de Bolger para esse seio maxilar hipoplásico. No caso tipo 1, nós temos uma hipoplasia leve, mas o processo uncinado e o infundíbulo são normais. No caso aqui, ó, do lado direito, nós temos aqui ó, um Bolger 1, no caso, que não compromete a via de drenagem. Nós temos uma hipoplasia do seio maxilar, mas aqui no caso o processo uncinado e fundíbulo, eles não estão alterados. No tipo 2 nós temos uma hipoplasia mais significativa, e no caso o processo uncinado e infundíbulo, eles estão hipoplásicos ou ausentes também. No caso aqui o tipo 2 nós temos à esquerda, ó. No caso aqui nós já temos um comprometimento do processo uncinado e infundíbulo. E aqui nós também temos um comprometimento aqui do processo uncinado do infundíbulo. E no caso tipo 3 é uma hipoplasia mais grave, no caso o processo uncinado, nesse caso, está realmente ausente, e é uma hipoplasia mais acentuada. Agora, seu maxilar, nós temos a septação, o seu maxilar septado, no caso, esse septo, ele pode ser fibroso ou ósseo, ele pode ser visualizado aqui, ó, nessas imagens, e pode levar também a um comprometimento da drenagem do seu maxilar. O ósseo acessório do seu maxilar, ele é um ósseo que está um pouco mais posterior em relação ao ósseo natural, está presente, inclusive, 10% da população, não gera muito achado clínico, mas está aqui, ó, o ósseo acessório do seu maxilar. Célula etimoido-maxilar, no caso, essas células etimoido-maxilar, ela é uma variação de uma célula etimoidal posterior, ela se estende para o interior do seio maxilar, com a drenagem para o meato nasal superior, certo? Ela pode ser septada, unilateral e pode ser até bilateral também, certo? Nós temos aqui nas imagens, ó, ela é mais posterior, então por ela ser uma variação de uma célula etimoidal posterior, certo? Ela tem uma conformação aqui mais posterior. A concha média bolhosa, ela é uma variação da pneumatização da placa óssea que ocorre por uma extensão das células etimoidais. No caso, a extensão das células etimoidais vai acabar gerando a pneumatização da concha média, no caso. Geralmente ela é bilateral e ocorre em uma grande parcela da população. Existem tipos, no caso, o tipo lamelar, que a pneumatização ela é só na parte vertical, no caso da concha, certo? Só na parte vertical da concha. Bulbar, que é a pneumatização também do segmento bulbar, e pneumatização dos segmentos lamelares bulbares, no caso é o tipo total. Se você tem uma concha bolhosa muito grande, a ponto de ela pode acabar obstruindo a via de drenagem, pode distorcer, inclusive, o processo uncinado e estreitar um pouco o infundíbulo também, certo? Nesse caso, vai dar uma repercussão clínica. Essa concha média bolhosa vai dar uma repercussão clínica. Mas, muitas vezes, a pneumatização acaba
não comprometendo também, não compromete esses ósseos de drenagem. Nós temos aqui agora a concha média volumosa à custa de um componente ósseo, certo? O componente ósseo do corpo da concha é mais largo, acaba sendo mais largo, e no caso aqui ela acaba sendo mais volumosa em relação à concha média normal, certo? Aí, mesmo durante a contração da concha, o meato médio ele pode permanecer estreitado. Então, no caso, esse paciente ele vai ter alguma repercussão, uma repercussão clínica, mas nesse caso aqui é a custa do componente ósseo da concha média. A concha média paradoxal. Normalmente, a convexidade da concha média ela é direcionada medialmente, ela é direcionada para o septo, no caso. No caso aqui, a convexidade aqui dela, ó, ela é direcionada para o septo. O grau convexo dela é direcionado para o septo, assim como a concha inferior também, no caso. Só que quando a convexidade dela, ela é direcionada lateralmente, no caso como essa daqui que está apontada pela seta, a convexidade, ela está mais lateral, ela é a concha média paradoxal, ela representa a concha média paradoxal, que no caso está ao contrário do que deveria estar. No caso, ela predispõe a um processo inflamatório, pode acabar obstruindo o meato médio. E isso aí, no caso, dá uma repercussão clínica. Ah, nós temos outra variação anatômica aqui da concha nasal média, que é a concha nasal média secundária. É uma variação anatômica um pouquinho mais rara, certo? Ela é uma estrutura óssea, no caso, revertida por partes moles, originária da parede lateral do meato médio, logo abaixo da lamela basal. No caso, ela é uma concha média, é uma concha nasal média que, no caso, tem uma parte mucosa que acaba confundindo, inclusive, com pólipos nasais. Ele pode até ser confundido com pólipos nasais. Ela pode ser bilateral ou unilateral. Em geral, não está relacionada a obstruções. No caso aqui, ó, o A é a concha nasal média. No caso, o B é a concha nasal média secundária, dos dois lados, ó. Aqui nessas duas imagens, nós temos o A como a concha nasal média e a B como a concha nasal média secundária. Então, ela é uma extensão de mucosa aqui, é, ao lado da concha nasal média. Principais variações aqui do septo nasal, aqui nós temos o septo normal, certo? Parte óssea, parte cartilaginosa. Aqui o desvio de septo, quando esse septo nasal está desviado para algum dos lados. No caso aqui, o esporão ósseo no septo nasal, em geral, também está relacionado a um desvio de septo, mas nesse caso cria um esporão ósseo, inclusive está relacionado a algumas graus de sinusopatia. E o septo nasal pneumatizado, no caso, quando tem uma pneumatização da parte óssea do septo nasal. E pode gerar o estreitamento também do infundíbulo, pode gerar estreitamento aqui dos ossos de drenagem. Aqui nós temos uma pneumatização do processo uncinado, que também ela tem origem, ó, né, uma origem do etmóide anterior, e geralmente é uma expansão de uma célula Lagernase que vai para o processo uncinado. Isso aí acaba sendo mais comum. Pode ser a causa, inclusive, do estreitamento do meato médio, do infundíbulo, ou seja, isso aí pode gerar uma repercussão clínica. No caso aqui, o processo uncinado encurvado, no caso, um processo uncinado encurvado, ele pode apresentar uma curvatura medial e caudal. Ele projeta-se no meato médio com esse formato aqui de gancho de anzol, certo? Aqui no caso também. A pneumatização da crista Galli. Crista Galli essa cristazinha óssea que tem, certo? Ela ocorre a partir dos seus frontais, formando tipo um divertículo de seu frontal. Correm até 13% dos adultos. No caso aqui na vista mediana, fica até mais fácil de ver. Aqui o seu frontal formando-se divertículos de seu frontal para trás. As células de Onode, ou células esfenoetimoidais, são células etimoidais posteriores que acabam se estendendo posteriormente para o seio esfenoidal, certo? No caso aqui, ó, essa célula de Onode aqui, ela está se estendendo para o seio esfenoidal, certo? Ela
estão intimamente relacionadas ao nervo óptico, então ela deve ser, inclusive, descrita, porque em caso de manipulação cirúrgica pode acabar lesando o nervo, então ela deve ser de conhecimento de quem vai realizar um possível procedimento cirúrgico, então ela deve ser descrita, certo? No caso aqui nós temos a célula de Onode aqui, que no caso se estende para dentro do seio esfenoidal, certo? No caso, seio esfenoidal direito e seio esfenoidal esquerdo. Célula de Onode, seio esfenoidal esquerdo. Aqui, no caso, a gente tem uma expansão etimoidal do osso esfenoide. No caso aqui, ao contrário da célula de Onode, que é uma célula posterior que invade o osso esfenoide, no caso aqui ela já é uma expansão etimoidal do osso esfenoide. É o osso esfenoide, é o seu esfenoide, no caso, que está indo em direção aos seios etimoidais, às células etimoidais. No caso aqui, o limite anterior do seu esfenoidal, ele encontra-se à frente do seu ósseo de drenagem. No caso, o ósseo de drenagem é o recesso esfenoetimoidal, que está aqui descrito pela seta, e quando o seu esfenoide ele está à frente aqui ele acaba à frente do recesso esfenoetimoidal, ele pode ser descrito como uma expansão etimoidal do seu esfenoide, certo? No caso aqui, ó, aqui o seu esfenoide está indo até a lamela basal da concha média. Aqui na mesma forma, ó, aqui o ósseo de drenagem e o 6-fenóide ele vai até mais à frente, vai até a lamela basal aqui, ó, da concha média. Tá? Eu tinha falado lá atrás aquela classe, importante saber da fóvea etimoidal e da lâmina crivosa, né, na anatomia, por conta dessa classificação de Queros. É, Nesse caso, a diferença de altura entre a fóvea etimoidal e a lâmina crivosa, ela aumenta o risco de lesão na fossa anterior do crânio durante procedimentos cirúrgicos. No caso aqui, a fóvea etimoidal é a lâmina crivosa, certo? Fóvea etimoidal é a lâmina crivosa, como eu estou apontando aqui pela seta. A TC, no corte coronal, ela fornece informações mais detalhadas sobre esse segmento, onde podem acontecer muitas variações. As lesões na base do crânio, com lacerações dura mater, fístula licórica, elas ocorrem mais facilmente quando a lamela lateral da lâmina crivosa ela é delgada e mais longa, certo? No caso aqui, ó, a diferença entre a fóvea etmoidal e a lamela lateral da lâmina crivosa é entre 1 a 3 centímetros, ela é, ó, a classificação de Queros tipo 1. No caso, elas estão praticamente paralelas, como é esse caso aqui, ó. Estão praticamente paralelas. No caso tipo 2, a lâmina crivosa, ela está mais abaixo em relação à fóvea etmoidal. A fóvea etmoidal, no caso aqui, tem uma separação de 4 a 7 milímetros entre da fóvea etmoidal, ou seja, no caso, a fóvea etmoidal está mais alta do que a lâmina crivosa, certo? E essa extensãozinha óssea aqui, ela é mais frágil, por isso que aumenta o risco de lesão. Quanto mais alto, no caso tipo 3 aqui, ó, como esse lâminazinho é um pouco mais frágil, acaba predispondo a alguma lesão, certo? No caso aqui, o tipo 3, a fóvea etmoidal e a lâmina lateral, elas estão mais distantes ainda, certo? 8 a 16 milímetros, e acaba sendo mais perigoso. Nesse caso aqui, ó, a classificação de Queros, ó, tipo 1, tipo 2 quando já está mais alto, lâmina crivosa, fóvea etmoidal, e tipo 3 quando está mais alto ainda. Agora, como estamos no tempo, foi bem descritiva essa primeira parte da aula, coloquei aqui alguns casos, certo, para treinar e eu peço a participação aí de vocês. Que nós temos um caso que, inclusive, foi descrito na aula com uma imagem bem semelhante. E então, é um caso clássico de célula etimoidal supraorbitária, no caso, né? Sim, com certeza. Célula etimoidal supraorbitária, que nesse caso nós vemos células etimoidais indo para a região supraorbitária. Exatamente, Ives. Aqui, ó. Esse próximo caso.
Tem essa célula etimoidal à direita empurrando o sapinosaurio é mais proeminente. Mas seria isso mesmo? Como? Não entendi, desculpa. Só. Tem essa célula etimoidal à direita mais proeminente empurrando o septo nasal. Isso, exatamente. Aqui nesse caso, nós temos uma bolha etimoidal proeminente. No caso, essa célula etimoidal, Bolha. ela é uma célula que, a bolha etimoidal, no caso, ela é no caso, está presente em todos, certo? Mas quando ela está mais proeminente, é que ela pode justamente empurrar o septo, comprimir ósseos de drenagem, aí nesse caso é que é a variante anatômica que deve ser descrita, certo? Aqui no caso nós temos uma bolha etimoidal proeminente. Essa é bem clássica. Tá até com a seta apontando. Isso tá bem fácil mesmo. Lagernase, né? Exatamente. Isso aqui é a pneumatização da Gernase, certo? Tá Célula mais bilateral, né? Se não me anterior. engano. Como? Tá bilateral, acho que não é só onde a seta tá apontando, não. Acho que do outro lado também tem. É, do outro lado também. Do outro lado também tem. Aí é uma Uma bolha frontal, pneumatização no né? seio frontal. É Diz aí, uma... diz aí. Não, eu Pro... queria dizer, é pneumatização do seio frontal, uma bolha frontal. Exatamente. É uma pneumatização aqui, no caso, do seu frontal. Aqui nós temos o septo no seu frontal, septo normal. Aí que nós temos uma célula etimoidal que invade o seio frontal, no caso. No caso, a bolha frontal, exatamente. E aí é Fácil também, acho que seria isso que tá classicamente a entregando. célula de Como? Halley. Perfeito. Nesse caso aqui, nós temos justamente quando uma célula etimoidal que invade aqui essa parte do seio maxilar infraorbitário acaba sendo descrito como célula de Halley, certo? Bom, pessoal, foi isso. Essas foram as referências que eu usei, certo? Usei o Tratado de Radiologia aqui e o livro do CBR como principais referências, certo? E alguns artigos. Se alguém quiser complementar, se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Porque é uma aula um pouco mais densa, deve ser um pouco mais descritiva nesse início, mas vocês foram muito bem aí nos casos.